Mais uma vez, bem-vindos de volta ao Overtalk Podcast. Eu sou o Nico Lourenço, teu apresentador. O dia de hoje tenho o imenso prazer de conversar com uma jovem mulher angolana. Ela está radicada em Londres já há vários anos. Ela é comunicadora social, trabalhou na TV Zimbo e em outros órgãos de comunicação social de Angola, e ela é uma excelente criadora de conteúdos esportivos. Eu gostaria de dar as bem-vindas ao programa a Jandira Panzo. Jandira, tudo bem consigo? Olá, Nick, tudo bem? Obrigada. Muito obrigada pelo teu convite. É um prazer comunicar consigo e eu espero que façamos aqui um bom momento de conversa e que os teus inscritos no canal, no final, fiquem agradados com a nossa conversa, que isso é o mais importante. Claro que sim, não vamos fazer isso. E outra coisa também é que a Jandira tem uma grande, ou seja, um número grande de seguidores. A Jandira tem mais de 14 mil seguidores no Instagram e é de louvar isso. Como é que a Jandira chega ao mundo do desporto? Eu sei que trabalhou em Angola na comunicação social, como disse, mas isso vem desde Angola, começou a fazer conteúdos nas redes digitais relacionados ao desporto quando emigrou para Londres. Não, isto está enraizado. Eu sou jornalista há sensivelmente 15 anos e eu sempre fiz desporto porque eu sempre fui muito apaixonada por desporto. Eu nasci no bairro popular e as meninas da Madame Berna, a maior parte delas foi jogar handball ao Petra de Luanda, porque é o bairro onde está situado o Caquetão, o campo de treinos do Petra de Luanda. Eu não tive a sorte de fazer parte dos núcleos do Petro, que era no Golfo, Pois. e depois ir ao Catetão, porque era muito distante de casa, onde eram os núcleos do Petro, e o meu pai não deixava. Mas depois existiu uma abertura do Petro para algumas meninas das redondezas treinarem handball no Catetão. Só que eu fui, aquilo era à noite, e eu era muito nova, devia ter entre 10, 11 anos, era muito tarde para uma criança estar fora de casa. E o meu pai, ele não apoiou. Mas antes mesmo de eu ter a vontade de praticar handball, o meu pai sempre gostou de acompanhar futebol. Ele é adepto do Petra de Luanda. E eu fui ganhando esse gosto por estar envolvido, porque era quase com castigo sentar-me ao sofá com ele para juntos acompanharmos futebol quando eu me portava mal, quando alguma coisa não saía como devia. Então, essa paixão pelo desporto foi nascendo, acompanhar o Petra de Luanda, dizer-se adepta do Petra de Luanda. E quando eu ia entrar para o ensino médio, eu queria fazer jornalismo, porque, como eu disse, eu acompanhava o meu pai a acompanhar os jogos de futebol pela televisão, os relatos pela rádio, e essa paixão foi nascendo. Como é que essas pessoas. Como é que essas vozes saem pela rádio? Como é que essas pessoas aparecem na televisão? Essa curiosidade foi crescendo, e quando eu ganhei consciência de mim mesma, então decidi fazer jornalismo enverdando para o jornalismo desportivo, porque o mercado feminino em Angola era muito fechado, ele quase que não existia. Existiam algumas senhoras na televisão e na rádio, mas ainda não existe até hoje, mas não tinha rostos jovens, meninas a fazerem desporto, então eu me desafiei a mim mesma e fui para isso. Perfeito, perfeito. Tu disseste uma coisa que eu não gostei, Jandira. Tu és do Petra de Luanda? Uau! Eu sou do melhor e maior clube de Angola. Não, aí vamos debater isso. O 1º de Agosto é o maior clube de Angola. Não digas isso. O 1º de Agosto é o mais eclético, o Petra é o maior. Ok, porque eu sigo, né? E já não diria só adepto do 1º de Agosto. Eu joguei no 1º de Agosto, eu também joguei handball, né? Cheguei até a seleção júnior de Angola já há muitos anos. Estamos a falar no final dos anos 80, por aí, não é? Não é que eu seja um homem velho, eu sou um homem de certa idade. Mas pronto. Ah, Maduro. pronto, aí está. Maduro. Tu nasceste numa família de 9 irmãos, tu és a maior dos irmãos, né? Como é que foi navegar esse núcleo familiar de tanta gente num espaço e seguramente tu tens irmãos, né? Como é que era essa dinâmica? Eles também gostavam de desporto? Tu sempre foi a que despontaste o interesse em termos desportivos? Olha, eu sou a mais velha de 9 irmãos, mas são todos muito mais novos. Eu sou, como costumam dizer algumas pessoas da minha família, eu sou uma desvibradora, né? Costumo abrir caminhos e encontrar soluções. Não, não tem.
eu nasci em 90. Uhum. Então, a minha criação ainda tem algumas arestas e arrestos de 80. O meu pai era Ok. muito rígido comigo na forma como criava e como educava. Por exemplo, eu até aos meus 24 anos precisava prestar muitas satisfações ao meu pai. De notas na escola, de horários para chegar em casa e essas coisas todas. O futebol ou o desporto ele entra na minha vida como um castigo, como eu falei aqui antes. Porque ao domingo as outras crianças saíam para a praia com os pais para se divertirem. O meu pai, ao domingo, era religioso, sentar-se ao sofá para assistir, fosse Fórmula 1, futebol. E eu, não tendo determinadas coisas para fazer, era obrigada a sentar-me com ele, porque se eu fosse para a casa de alguém, ele não permitia. Se eu quisesse brincar para fora do quintal, ele não permitia. Então eu brincava com os meus irmãos, mas chegava uma altura em que isso era entediante. Então a Pois. forma com que eu me divertia era acompanhá-lo, acompanhar o futebol, como ele disse, pela magia do questionamento. Como é que essas pessoas estão a aparecer na televisão? Como é que a imagem chega até a minha casa? Como é que esse senhor está a falar na rádio? Quando ele via as imagens, mas ele ouvia o relato pela rádio, né, do jogo de Pois. futebol. Como é que essa pessoa chega aqui? Então, essas curiosidades fizeram ter vontade de enverdar. Eu não tenho nenhum irmão que goste tanto de futebol ou de desporto no geral. Eu não tenho. A minha irmã ela não sabe nem o que é tocar numa bola, por exemplo. Os meus irmãos todos eles, os mais novos até o que vem depois de mim, e eu, depois, o que me fez gostar muito mais ainda de desporto são as competições regionais. Por exemplo, geografia, nós precisamos conhecer a nossa localização geográfica e depois Pois. quem nos rodeia. E isso saía nas provas da escola. E um belo domingo eu estava a ver Taça COSAFA. E a Taça COSAFA fala dos países que estão na região subsaariana, né? Angola, África do Sul, Zimbábue, e eu tinha exatamente um trabalho para pesquisar quais são os países que fazem parte da África subsaariana. E quando eu vi aquilo, eu falei, este é o meu trabalho da escola. Então eu comecei a associar o futebol como uma coisa para aprender. Exato. Não só para acompanhar a bola a rolar, mas também o que está por detrás, o background do futebol ou do handball, do africano de handball, do africano de basquetebol, conhecer os jogadores, a história, e aí eu fui me apaixonando, fui aprofundando, fui conhecendo, fui gostando, e quando chegou a hora de decidir que carreira profissional seguir, eu acabei por enverdar pelo jornalismo desportivo. É interessante, ou seja, usaste o teu interesse pelo desporto, juntaste a geografia e levaste aquilo como uma forma de aprendizagem. Isso é interessante. Mas se voltarmos um bocado atrás, no início da tua carreira, não digo no início, vamos lá, no meio, quando estavas em Angola ainda, não é? Ou seja, tu trabalhaste na Rádio Eclésia, na TV Record de Angola, na TV Zimbo, Super Sport Angola, etc. Mas uma coisa interessante e curiosa é que tu foste a primeira mulher em Angola a liderar, a dirigir um programa de debate desportivo, né? Primeiro eu queria que me falasses do como é que chegas aí, ou seja, muito resumidamente, e que tão difícil é, conhecendo Angola como é, conhecendo o futebol como é, que é um domínio de homens, como é que conseguiste entrar e te estabelecer neste mercado? Nick, muito desafiador, porque nós ou temos conhecidos que nos vão dar a rampa para subirmos e depois a nossa qualidade se prova, ou nós somos completamente, como direi, obstinados por buscar. O meu pai, quando eu disse ao meu pai, eu quero fazer jornalismo e eu vou trabalhar com jornalismo, o meu pai disse, eu não te apoio, porque eu não conheço ninguém neste meio que te poderá ajudar. Eu falei, eu vou por mim mesma. E eu fui por mim. Eu comecei por trabalhar na Rádio Eclésia, fazia um programa infanto-juvenil que abordava as situações escolares dentro da cidade capital, Luanda. E aí eu conheço alguém que me indica um casting numa televisão comunitária que é a TV Marçal. E na TV Marçal eu conheço alguém que me indica um casting na Record. Eu fui de casting em casting. Que me indica um casting na Record. Eu consegui o casting na Record e um dia eu estou a fazer um trabalho, teve uma conferência
da SADC em Luanda, no Hotel de Convenções de Talatona, e era um evento megalómano, grandioso, com presidentes dos vários estados pertencentes à região da SADC. E eu estou lá a trabalhar, e eu, quando estou a trabalhar, eu sou muito ativa. Eu ia, e eu não tinha produtor, porque a Record Angola eram equipas pequenas, e eu ia e perguntava às pessoas se eu podia entrevistar, elas aceitavam, eu sinalizava a meu câmara vinha, eu conversava com um, eu conversava com o outro. Eu me desdobrei para poder fazer o meu trabalho. E estava alguém que trabalhava na TV Zimbo que me viu nessa dinâmica e elogiou. E sugeriu que eu fosse para a TV Zimbo fazer um casting. E eu disse para mim mesma, jamais. Eu nunca vou ser aprovada neste lugar. E eu não fui. Acredita que eu não fui. Eu fiquei com medo mesmo. Eu não fui para... Não fui para o casting. Passados alguns dias, eu estava a conversar com um amigo e ele falou assim: Jandira, eu acho que tu já deste tudo o que tinhas para dar à Record, devias procurar um desafio maior. Eu falei: sabes que alguém lá no HCTA falou isso e isso? E ele disse: olha, eu acho que devias. Eu conheço alguém que agora está na direção da Zimbo e eu vou ligar para esta pessoa para saber se eles estão realmente a fazer casting. E o meu amigo ligou e essa pessoa disse que realmente estavam a fazer casting e então ele perguntou se podíamos agendar um dia. E eles agendaram um dia e eu fui para lá. E quando eu cheguei na televisão para fazer o casting, o diretor na altura chamava-se Ais Walter. O Ais olhou para mim e falou: conte-me coisas tuas que eu jamais imaginaria que você gosta e que você sabe. Eu falei: eu sou apaixonada por futebol. Ele falou: futebol? Eu disse: eu sou apaixonada por futebol, eu gosto muito de basquetebol. E eu comecei a falar de futebol e ele ficou 5 minutos a ouvir-me falar que eu gostava de desporto. E ele falou: então, é isso que você vai fazer aqui na Zimbo? Desporto. Eu falei: não, eu faço política. Ele falou: não, tu a falares de desporto é extremamente apaixonante e é diferente. Nós não temos no mercado nacional nada igual. Até então eu nunca tinha pensado em fazer desporto ou falar sobre futebol na televisão. Até aí eu fazia absolutamente tudo porque a Record era um núcleo e nós fazíamos tudo para cobrir o que se passava a nível social no país. E eu fiz o casting com ele e depois eu fui-me embora, depois do casting, com muito receio de fazer desporto, de ele mudar a minha forma de trabalhar, de ir para uma televisão. A Zimbo estava a estabelecer-se, era o segundo maior canal do país, continua a ser. Era uma coisa muito grande na minha cabeça e não cabia na minha cabeça o universo como tal. E eu fui-me embora e ele ligou-me, perguntou-me se eu queria começar a fazer o estágio e eu disse que não. E ele foi demitido de seguida do cargo de diretor-geral da televisão. Só que antes dele ir embora, ele deixou como nota para o diretor que o substituía, que era o Guilherme Galeano, e disse: tem uma menina na Record, chama-se Jandira Panzo, ela vai ser a próxima apresentadora do prolongamento. Busque-a. Assim, ele deixou essa nota. E ligou-me o Guilherme Galeano e eu fui lá conversar com ele e eu fui muito sincera. Eu falei que eu tinha medo, que eu não sabia se estava pronta para o desafio de trabalhar na Zimbo, que eu não me sentia preparada. E o Guilherme Galeano abraçou-me assim, literalmente. Disse: não tenhas medo. Os desafios são para serem encarados. Você é jovem, você vai errar, mas você vai acertar. Ou seja, ele usou palavras que foram confortáveis e me deixaram mais à vontade. E eu fui fazer a primeira semana de estágio na Zimbo e eu não gostei do clima. Era muita competitividade, era uma coisa louca. Todo mundo em busca de um lugar ao solo. E eu falei: não, eu não quero isso. Eu quero voltar para o meu conforto na Record, tranquila, faço o meu trabalhinho. E eu deixei de ir para a Zimbo 2 dias depois. Ao 4º dia, o Guilherme se apercebeu que eu não estava a regressar. Ele ligou-me, voltou a usar palavras que tocaram assim no meu emocional, que me fizeram acreditar que eu podia voltar. E quando eu voltei, ele delegou alguém para trabalhar de forma direta comigo. E ela era uma professora, a Sónia António. E a Sónia foi espetacular na minha inserção e integração. E depois chegou o Dinho Soares, que foi chefe de redação desportiva da Zimbo. E nós criamos, então, digo nós, porque foi o primeiro núcleo que criou uma redação desportiva independente dentro da redação de informação da TV Zimbo. E aí começaram a nascer os programas.
E eu apresentei o primeiro programa diário da televisão, que era o Giro Desportivo. É como um bebê, assim, parido por mim mesmo. Tenho, assim, um grande carinho pelo programa. E o Dinho Soares foi, na verdade, quem me convenceu a entrar para os programas, para a apresentação. Eu dizia que eu não tinha capacidade, ele dizia, miúda, não tem ninguém melhor do que tu. Não, ninguém faz isto como tu. Ele gostava de usar essas palavras assim, essas afirmações muito fortes. E o Dinho Soares ajudou muito no meu crescimento linguístico, técnico, tudo. Ele trabalhou tudo em mim e nós fomos para o ar com um giro. Graças a Deus foi um sucesso de programa durante muito tempo. E quando existiu uma outra etapa e fase na televisão, o apresentador do programa Prolongamento saiu. O Dinho disse, não tem ninguém melhor do que a Jandira para fazer o programa. Eu disse, não me ponhas nisso, não faça isso comigo. E ele disse, és tu que vais apresentar o programa? E eu fui. Quando eu fui fazer o programa, muita gente questionou, muita gente torceu o nariz. Os comentadores residentes do programa começaram a fazer várias piadas e tudo mais. E eu estava muito tranquila porque eu sabia do que eu podia fazer. Eu com certeza eu iria errar porque era um início, mas com certeza eu estava aberta para aprender, para errar, para aprender, para entender os processos, e isso aqui é o desporto, é tudo o que o desporto me entrega. A resiliência, o voltar ao início, a capacidade de fazer de novo, de perceber onde é que errou no processo, como é que as coisas não aconteceram bem, porque é que as coisas não sucederam como deviam ter acontecido. Eu aprendo tudo isso com o desporto. E eu fui fazer o primeiro programa e quando acabou o programa, os mesmos comentadores olharam para mim e falaram, parabéns, Jandira, foi espetacular. No primeiro programa. Então ali eu tive a certeza que se eu continuasse a trabalhar, eu conseguiria. E fiz. E lá o programa foi crescendo em termos de audiência, foi se tornando um programa com o meu rosto, com a minha voz, e as coisas foram acontecendo e foi muito bom fazer esse período de programa prolongamento. E aí eu deixei a marca, né? Da primeira menina a fazer um programa de direção dentro da televisão angolana. Espetacular, Só hoje não espetacular. tenho noção disso. Espetacular. Olha, uma das coisas que eu vejo nos teus coisas, nos teus programas, não digo programas, nos teus, quando tu cobres na tua plataforma, não é? Em Instagram, tu cobres muito as maiores ligas europeias, a Champions League e outras competições de nível, ou seja, global, não é? Vamos falar um bocado disso, não é? A primeira pergunta que eu tenho para ti, Jandira, como é que viste, simples, porque eu sou do Barcelona também, não é? Porque é que o Barcelona, na tua opinião, olha, ela está a rir, porque é que, na tua opinião, o Barcelona não chegou até a final da Champions League? Detalhe, só por detalhe, porque o futebol, ele hoje é uma ciência, né? Todos nós estudamos. Mas na sua essência, o futebol é natural. É o momento, é o que vai acontecer. Porque se a bola que o Lamine remata e o guarda-redes da Inter defende com a bola quase dentro da baliza entra, o Barcelona estaria na final. Então, essas são as coisas que o futebol nos oferece. São os pequenos detalhes. Estamos preparados para sermos 100% assertivos. O Barcelona não chegou à final porque do outro lado teve um guarda-redes que defendeu uma bola que seria o quarto golo do Barcelona. O Barcelona não chegou à final porque a sua juventude também cometeu alguns erros. O Barcelona não chegou à final porque a sua forma de estar no jogo, que é com uma defesa muito alta, que faz uma pressão muito alta, deixa as costas desguarnecidas e a capacidade de recuperar correndo para trás é bem mais complexa do que quando tu estás a olhar para onde estás a correr. É o que aconteceu com o Barcelona. Mas, acima de tudo, para mim, o Barcelona tem uma equipa construída para fazer um caminho de, nos próximos anos, ganhar a Liga dos Campeões. Então, não chega à final, porque do outro lado teve um guarda-redes que defendeu uma bola importantíssima e um jogador do Barcelona que não foi capaz de defender o adversário, que assiste para um companheiro que está livre para fazer o golo que dá, então, a vitória à Inter. Então, são todas situações momentâneas que fazem com que um chegue a um ponto e o outro não chegue. Este é o futebol, né? Um precisa perder para o outro ganhar. Eu acho que É sim. também que o árbitro... Sim, eu acho que sim. Foi um bocado de diz... detalhe, porque eles as duas equipas estavam ao mesmo nível em termos de competição. Agora, olhando do outro lado, acha que é o fim de uma era
no Real Madrid, depois da desastrosa campanha que tiveram esta temporada? Sim, sim. Acabou um ciclo que foi com Carlo Ancelotti e vamos ver o que é que começa agora com o Xabi Alonso. Mas sim, completamente. O Real sabia que este ciclo poderia terminar de forma gloriosa ou muito desastrosa, porque todos os ciclos eles precisam de renovações. E o Real foi guardando o dinheiro, não investindo no plantel, e teve um grande azar de ter vários jogadores fundamentais lesionados e um treinador que não conseguiu ter capacidade para voltar a fazer muitas e saborosas omeletes com os ovos que tinha. Porque na temporada 23-24 ele teve praticamente os mesmos problemas, mas a qualidade dos jogadores que ele dispunha era outra, como é, por exemplo, o Toni Kroos. Ele tinha um defesa central que não é de gabarito mundial como é o Nacho, mas estava lá sempre disponível para ajudar o Real Madrid. Ele tinha um avançado que também não é de gabarito mundial, que é o Roselu, mas quando entrava fazia o seu trabalho, que era posicionar os defesas e fazer com que Rodrigo e Vini Júnior jogassem mais abertos e mais descontraídos e com mais capacidade para chegar na grande área. Então foi um problema causado pelo próprio Real Madrid, que beneficiou e muito os seus adversários, porque ele teve uma onda de lesões e ele não se predispôs a rejuvenescer o plantel. Agora tenta fazer isso e vamos ver o que é que acontece. Mas foi sim um fim de ciclo. Exato. O que é que acha no Manchester City? O Guardiola deve abandonar o cargo? Ou como é que vê essa situação? Também foi, eu não diria desastrosa, mas foi muito abaixo das expectativas. Como é que vês a situação do City? Também foi uma temporada desastrosa. Foi desastrosa. O Manchester City, nos últimos anos, ganha no mínimo 3 títulos. E nesta temporada ganhou a Supertaça de Inglaterra, que é um título que não interessa a absolutamente ninguém. Que ninguém está preocupado em ganhar a Community Shield. Mas eu acho que o ciclo do Guardiola ele se encerrou na temporada passada. Ao renovar, foi a grande surpresa a renovação do Guardiola em 2024. Em novembro de 2024. Achas que sim? Eu achava que... Mas ele estava a ganhar tudo, não é? Mas, então, eu sou da opinião que nós precisamos saber o tempo de retirada. Ok. Nós precisamos entender o tempo que nós devemos sair. O Guardiola tem nas mãos um grupo de trabalho que está com ele há mais de 10 anos. Exato. Como é que tu motivas toda a hora jogadores que já ganharam tudo, que atingiram o ápice, para que eles continuem a ganhar? É a mesma voz, são os mesmos métodos, é a mesma pessoa. Então eu achei que depois de ganhar a Liga dos Campeões, a temporada em que ele ganha o título para o Arsenal na última jornada da Liga Inglesa, eu acho que aí ele diria: ok, meus amigos, eu já vos entreguei tudo, a Champions, voltei a ganhar, eu sou tetracampeão, não tenho mais nada para vos oferecer, agora convidem outro para vir para cá, para fazer esse trabalho, para dar continuidade com estes jogadores. E ele, na minha opinião, ele não percebeu o timing. Eu acho que ele não percebeu o timing e ele insistiu. E vimos o que é que aconteceu. Teve problemas também de lesão, mas a comunicação não fluiu como nas outras temporadas. A comunicação do Guardiola para os jogadores, ela não trouxe aquela vontade, aquela fome de mais por mais. Ele próprio, Guardiola, não conseguiu se reinventar para ajudar os jogadores a saírem do que não estava bom. Então, ele vai continuar por mais uma temporada. Vamos ver como é que ele trabalha esse plantel. Agora o De Bruyne vai sair. Quem fica? Como é que ele vai rejuvenescer este Manchester City? Que jogadores ele vai contratar? Como é que ele vai fazer com que esta equipa volte a ter vontade por mais e mais e mais para continuar a ganhar na Inglaterra e também na Europa? Mas foi uma temporada muito má do Guardiola. Muito má. A pior. Olha, eu vou te fazer uma série de perguntas que eu quero que me respondas só com ou seja, uma resposta curta, com uma palavra. Aqui vai a primeira. Melhor jogador angolano atualmente? Futebol. Gelson Dalla. Jogadora. Jogadora de futebol? Melhor de Angola. Não saberei te responder porque eu não vejo futebol angolano há muito tempo no feminino.
Quem é o melhor jogador do mundo atualmente? Eu vou te fazer as coisas fáceis. Dembélé ou Yamal? Yamal. Yamal. Ok. Quem é a tua referência de comentador desportivo? E não tenho uma pessoa, tenho um Não, universo. tens o universo. Dê-me alguns destes nomes. E eu gosto muito de ouvir o Thierry Henry, eu gosto muito do Dinho Soares, eu gosto muito de um jornalista brasileiro que está na internet que se chama Marcelo Beckler. Eu Uhum. gosto muito de ouvir um antigo jogador de futebol também que fala nas televisões portuguesas. Agora esqueci-me do nome dele. Não vou conseguir lembrar. Mas são muitos, eu tenho muitas referências. Agora, em termos de apresentação, eu gosto muito da. É a Ana? Eu esqueci o nome dela, mas também é portuguesa, Ok, trabalha no Canal 11, um canal português. Tem a Kate e eu gosto muito, muito de uma brasileira que se chama Nathalie Gedra. ok. Quem é o melhor treinador do mundo atualmente? Pep Guardiola. Espera. É capaz de dizer que teve uma campanha desastrosa onde concordamos? Como é que ele ainda pode ser o melhor treinador? Quando vês que existe o Não, PSG que ganhou a Champions League, o o Hansi Luiz Flick. Henrique o Luiz Henrique é um grande treinador de futebol. O Hum, Hans Flick faz um extraordinário trabalho com o Barcelona na temporada. Existem muitos bons trabalhos na Europa. Se fosse assim, eu teria que dizer que o Ruben Amorim é um grande treinador, apesar de estar fazendo um trabalho menos bom no Manchester United. São as circunstâncias. É aqui que eu vou justificar o Guardiola. Às vezes, as circunstâncias não extraem o melhor do indivíduo. hum, Não quer dizer que ele não seja bom. É o momento. Então eu não posso desqualificar uma monstruosidade de treinador como é o Pep Guardiola por uma temporada má. Em mais de 20 anos é uma temporada. Uma temporada. E na pior temporada dele, ele consegue chegar à Liga dos Campeões. Eu não posso dizer que existe alguém num momento que seja melhor que o Guardiola em termos de treinamento desportivo. Porque o que o Guardiola ofereceu ao futebol, nenhum outro ofereceu. O Guardiola é mais do que geracional, ele é histórico. ok. Ele vai estar para sempre. Achas que o Ancelotti é o treinador, é o melhor treinador para para a situação atual do Brasil? Sim, sim. Porque o Carlo Ancelotti, e eu acho que é isso que o Brasil precisa, de um treinador que os jogadores brasileiros se revêem. De um treinador que os jogadores brasileiros saibam que tem currículo, que tem história, que tem percurso. O Brasil nos últimos tempos tem tido o quê? Treinadores nacionais sem currículo e sem história e sem percurso. O Ok, último foi o Dorival Júnior, que tem algum percurso. Então, quando tu tens uma figura que é o centro, por exemplo, o Paris Saint-Germain tem um treinador que é o centro, que é o Luiz Henrique, e tudo gira em torno dessa figura que é o treinador. Ela é que toma as decisões. Se o Ancelotti dizer à CBF que ele precisa fazer um estágio na Europa, a CBF vai pagar tudo porque ela vai ouvir a voz do comandante. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que o Ancelotti é um treinador que desenvolve jogadores. Ela ajuda os jogadores a melhorar. Então, há uma grande expectativa e esperança para que ele consiga extrair o melhor de Vini Júnior na seleção brasileira. Terceiro, ele é um treinador que lida muito bem com egos, com vontades dos jogadores. Ele gera muito bem a parte técnica, tática, com a parte emocional e individual de cada pessoa, de cada ser. Então, o balneário do Brasil neste momento tem todas essas debilidades e dificuldades. E ninguém no mundo tem tanta capacidade para lidar com relacionamentos humanos, com relações humanas, com pessoas como tem o Carlo Ancelotti. Então eu acho que é uma boa aposta do Brasil. Agora, vai dar certo? É como eu disse aqui agora, vai depender muito da circunstância, do momento, de como os jogadores vão interiorizar, de como as coisas vão acontecer. Mas à partida, a priori, está muito bem entregue a seleção brasileira ao Carlo Ancelotti.
Ok. Eu quero saber de que lado é que estás na polêmica que se gerou em torno à premiação do melhor jogador do mundo. Rodri ou Vini? Ah, eu acho que as desculpas ou o que se disse, por que razão não se deu a bola de ouro ao Vinícius, elas são más. Uhum. Ela é um jogador que tem problemas de comportamento, disciplina, sim, mas dentro de campo, bola jogada, futebol jogado, ele foi o melhor jogador do mundo. Ele não jogou com a seleção brasileira, tudo bem. O Rodri também não foi o melhor jogador da seleção espanhola. Eu acho o Rodri o melhor médio trinco do mundo. Não tem ninguém que joga como ele. Espetacular jogador. Se fosse na temporada 2023, 2022, 2023, quando ele foi campeão europeu com o Manchester City, quando entregaram a bola, entregaram. Perdão. Quando o Messi foi eleito o melhor jogador do mundo, se o Rodri tivesse ganho naquele ano, não me causaria nenhum escândalo. Porque ele foi o melhor jogador do Manchester City e vê-se como ele fez tanta falta ao City na temporada. Agora, na temporada 23-24, a bola de ouro devia ser do Vinícius Júnior. Mas eu respeito a votação dos jornalistas, os critérios que eles quiseram utilizar, como eles pensaram e como advogaram que devia ser votado o Rodri, e foi votado o Rodri, foi entregue a bola de ouro ao Rodri, entregue a um grande jogador de futebol, muito bom jogador, mas eu, na minha modesta opinião, entregaria ou votaria em Vinícius Júnior. Ok. Olha, eu tenho mais duas perguntas antes de nós terminarmos, a Jandira. Perguntas curtas seria a primeira é, definitivamente, acabou a era do Cristiano e do Messi? Temos a emergência de novas estrelas mundiais? Sim, definitivamente acabou a era Messi e Cristiano. Não sei se voltaremos a ter duas grandes estrelas que vão fazer com que o futebol seja tão mediático e que o futebol se torne numa competitividade a dois, porque não existia nada mais não Messi e Cristiano. Eu acho que esse nível foi só para os dois. Agora, que vão existir outras joias e estrelas que nos vão continuar a aprender na televisão para ver futebol, já começaram a surgir. Tens o Lamine Yamal de 17 anos. O que é que ele vai ser daqui a 10 anos? Eu não sei, nem quero saber. Eu quero aproveitar agora. Tu tens Ok. um menino que desponta no Paris Saint-Germain, que é o Désiré Doué. Excelentíssimo jogador de futebol. Futebol raiz, habilidoso no drible, na técnica, no desenvolvimento, acabou de fazer 2 golos numa final da Liga dos Campeões, fez uma assistência, divertiu quem viu a final da Liga dos Campeões. Tu tens outros jogadores em paralelo. O Kylian Mbappé ainda é uma grande referência de futebol a nível do mundo. Depois tu tens um jogador que também desponta muito bem no Real Madrid, que é o Jude Bellingham. Para mim, ela é um médio incrível, tem uma capacidade física, de uma capacidade técnica, uma inteligência na movimentação, no espaço, muito bom jogador de futebol. Tem jogadores que não são tão brilhantes e que não estão tanto nos holofotes, mas são belíssimos jogadores. O Pedri, do Barcelona, é um recital de poesia futebolística falando, se me permitem aqui, joga a bola como, sei lá, muito bom jogador de futebol. Existem muitos jovens jogadores que vão surgindo e vão despontando para a nossa alegria. Nós gostamos de ver futebol e queremos continuar a acompanhar. Agora, uma rivalidade que se vai construir em torno de duas personalidades, como foi Messi e Cristiano Ronaldo, eu acho que isso não vai existir. Eu acho que Olha, os mais novos vão saber coabitar melhor com os holofotes do que os dois conseguiram fazer. ok. Uma única pergunta para ti. Imagina tu que tens uma bola de cristal agora, não é? E consegues ver o futuro imediato. Quais são as 3 transferências bombas deste verão, na tua opinião? Nomes e equipas que vão fazer essa aquisição. Isso aqui seria bom. Mas eu acho que uma já é muito evidente, que vai ser a do Wirtz, que é um médio alemão, Sim. que vai sair do Leverkusen para o Liverpool. O Liverpool não é uma equipa que paga
valores muito altos para os jogadores, então só a possibilidade de o Liverpool pagar 130 milhões de euros já é bombástico. Eu Sim. acho que já é uma coisa assim. Se for acontecer, também vai ser muito bombástica, que é a saída do Luís Dias do Liverpool para o Barcelona. Eu acho que isso aí seria, porque eu não vejo nenhum grande jogador a sair de um clube agora para agitar o mercado no próximo verão. Eu acho pouco provável, mas, assim, pensando hipoteticamente, imagine que vai acontecer o Rodri do Manchester City transferir-se para o Real Madrid. Ok. Eles podem fazer o que eles quiserem, nunca vão ganhar mais nada. Mas prontos. Este sou eu, como barcelonista que sou. Jandira, muito obrigado por esta conversa. Eu gosto de ouvir a paixão que tens pelo desporto e principalmente pelo futebol, e eu vejo isso nos teus conteúdos no Instagram, ou seja, tem um estilo próprio e, logicamente, continua nesse caminho, está muito bem. Agora sim, uma última pergunta. Quais são os planos futuros próximos para a tua plataforma? Ou para as tuas plataformas? Qual é o seguinte passo? Eu tenho muitos sonhos, mas no momento o meu grande foco está na construção da minha identidade e comunidade dentro do YouTube. Eu estou a trabalhar muito para o meu YouTube, com lives diárias, com a criação de conteúdos no YouTube, para deixar esta plataforma muito mais assentada e vincada. Eu quero que os angolanos, porque isso não temos, eu quero que os angolanos, quando pensarem em Jandira Panzo, digam assim: eu vou ao YouTube para ouvir a Jandira falar da minha equipa. Então eu quero ser a referência do futebol europeu para os angolanos. Porque nós não temos angolanos que falem de futebol europeu nas plataformas digitais. Até quando eu saí de Angola tinha na Rádio Black e na Rádio Eclésia. Nem na televisão existia. Então eu quero ser a voz angolana que fala do futebol estrangeiro para os angolanos dentro da linguagem angolana. Perfeito, Jandira, continua a trabalhar desta forma. Olha, quando quiseres, numa outra oportunidade, de voltar aqui à minha plataforma Overtalk Podcast, és bem-vinda, já és parte da família e não hesite se quiseres fazer algum anunciamento ou conversar, porque eu sim gostaria de conversar mais a detalhe a respeito mais sobre o Barcelona e as outras equipas do top europeu. Eu vou deixar ir porque tens outras coisas importantes para fazer e eu espero voltar a ver-te muito brevemente, Jandira. Muito obrigada, Nick, pelo convite. Foram momentos muito agradáveis aqui, minutos muito bem passados na tua companhia. Obrigada pelo convite, obrigada por teres notado o meu trabalho, obrigada por me teres notado e, claro, eu sempre que precisar eu vou bater a tua porta lá na outra plataforma e sempre que também precisares de alguma coisa do meu lado, eu vou estar sempre disponível. Tenho algumas condicionantes, mas eu estou sempre disponível e aberta para conversarmos, para falarmos e para estarmos juntos, claro. Só nos apoiando e olhando para as necessidades dos outros saberemos convergir e juntos crescer. Muito bem. Fica bem, minha mana, ok? Obrigada, Nick. Muito obrigada.